sou o caminho, a verdade. Alô, boa noite. Primeiro, eu peço perdão pela minha voz, estamos com a garganta muito inflamada, mas estamos aqui em nome de Jesus Cristo, em nome da doutrina dos Espíritos, a nossa maravilhosa doutrina espírita. Queridos irmãos, companheiros, internautas, que nos acompanham na TV da IERP, pelo canal do YouTube, nos acompanham também por nossa página do Facebook, IERP Instituição Espírita, pela nossa página também no Instagram, @IERP_Recanto, e também pelo nosso podcast no Spotify, né? Todas as palestras das quartas-feiras, as das segundas-feiras não, que elas são presenciais, mas todas as palestras das quartas-feiras, elas são transformadas em podcast e aproximadamente 30 entre 40 minutos do final da palestra, como a de hoje, nós colocamos no Spotify. Então, vocês procuram lá no Spotify, IERP Palestras Espíritas. Amados, nós teremos hoje, agora, teremos não, vou usar agora o verbo no presente, né? Nós vamos ter agora a nossa amiga, a amiga do movimento espírita do Rio Grande do Sul, que nós estávamos agendados há muito tempo, né? Conhecemos o trabalho dela, então nós trouxemos para cá, para a nossa IERP, ela vai trabalhar Maria de Magdala, que tema maravilhoso. Então vamos colocá-la aqui conosco, desejando uma boa noite. Boa noite, Débora, tudo bom? Boa noite a todos os irmãos e irmãs encarnados e desencarnados. Isso mesmo. Olha, para nós da IERP, a voz está ruim. É um prazer tê-la conosco. Certo? Sabemos do seu movimento espírita, sabemos do seu trabalho em volta da seara de Jesus Cristo e, como nós falamos há pouco, estamos ansiosíssimos para escutá-la, assisti-la, aqueles irmãos que também vão assisti-la depois, né, nos nossos canais, cujas palestras são gravadas, o tema Maria de Magdala. Então, meus queridos irmãos, convidamos a todos para nos concentrarmos, pensarmos em Jesus Cristo, em realizarmos a prece inicial. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, companheiro e mestre, muito obrigado, Senhor, pelo trabalho na vossa seara. Obrigado por essa palestrante, essa irmã. Débora está conosco. A ilumine, a proteja, hoje e por todo sempre. Débora, fique à vontade. Jesus te abençoe. Agora vamos assisti-la. Deus te ilumine. Boa noite mais uma vez a todos os nossos irmãos e irmãs, encarnados, desencarnados. Que nessa noite de hoje nós possamos refletir sobre este espírito que, na sua encarnação, passou um exemplo de resignação, de transformação e de mudança através da fé. Ela entrou para a história como Maria de Magdala. Maria, a quem chegou a uma cidade chamada Magdala, chamada de Midol, no Manaia, no Talmud, uma aldeia de pescadores. E ali, sem que se tenha notícias exatas de sua origem, ela ali se estabeleceu e passou a viver. Narra a história que Maria era uma mulher muito bela,
uma das mulheres mais lindas da sua época. Cabelos compridos, olhos marcantes. Mas apesar de toda a sua beleza, guardava ela, no fundo da sua alma, uma profunda tristeza. Uma tristeza marcada por tudo o que ela trabalhava dentro de si, por todas as suas dificuldades, por todos os vícios e por tudo o que ela enfrentava. Quantos de nós também guardamos dentro da nossa alma dores, incertezas, tristezas e muitos conflitos que somente nós e a espiritualidade sabemos. E através disto, ela se estabeleceu ali, nesta cidade, e o seu palácio, aonde ela vivia, aonde ela tinha o seu local, ali, ela era visitada por pessoas, por homens, que muito dinheiro e posse tinham. Dinheiro, moedas de ouro, presentes, prata, perfumes caros e raros. Tudo isso ela ganhava e era disputada por uma noite, por algumas horas, por um instante que pudessem ter com Maria. Assim, a sua fama logo correu. Os homens disputavam a ela. As mulheres e esposas a odiavam. Porque ela era dona, assim pode-se dizer, dos sonhos de cada um daqueles homens. Mas nada disto, nenhum momento destes, nenhuma noite que ela tivesse, era capaz de lhe dar paz. Muitos instantes e muitas noites, Maria de Magdala era atormentada, como diz a narração bíblica, por demônios, por espíritos que a atormentavam. E ali ela permanecia, como quem estava fora do mundo, fora de rota, de uma ausência completa, paralisada. Tentavam pagar muito mais, dobrar as ofertas, mas não havia dinheiro que tirasse ela daquela apostasia onde ela se encontrava naqueles momentos. E assim, ela levava os seus dias, até que chega a ela a notícia de que Jesus estava próximo dali, de que aquele que curava, libertava as pessoas de demônios, estava mais próximo dela. Ela então toma uma atitude e procura Jesus numa certa noite. Narra em um dos evangelhos, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Jesus estava na casa de Simão. Maria pega o seu perfume mais caro, o seu perfume mais precioso, que havia ganho de presente, e vai até lá. Tentam impedir Maria de entrar, mas não conseguem. Ela então
se coloca aos pés de Jesus e chora. Chora copiosamente. Enxuga os seus pés com seus cabelos e lava também com perfume que toma conta de todo o ambiente. A atitude de Maria foi, perante todos aqueles que ali estavam, uma afronta. Ali se encontrava a pecadora, assim dizia e era apontada pela sociedade. Mas a mesma sociedade que apontava o dedo e chamava Maria de Magdala de pecadora, era a mesma que se servia dos seus serviços. Muitos homens que ali estavam, também, na calada da noite, vestindo roupas discretas, procuravam por Maria, mas estavam ali, criticando ela nos seus pensamentos, julgando e condenando. Numa atitude hipócrita, falsa, como muito nós vemos em nossa sociedade, que fala em conceder uma nova oportunidade, conceder novamente que aquele que errou possa se levantar e ter uma nova vida, mas que é a primeira a condenar e falar do passado. A doutrina espírita nos fala da reencarnação. A reencarnação que é um dos maiores presentes de Deus para com todos nós. Aquele que não teve um passado aqui nesta encarnação, que ore para não ter um presente de erros e muito mais para não ter um futuro. Nós estamos na nossa melhor fase evolutiva e olhando para dentro de nós, o que éramos antes da doutrina espírita nos reencontrar nesta encarnação. Quem somos nós hoje? Somos todos Maria de Magdala. Somos aqueles que fomos tocados e libertados por esta luz, por este consolo da doutrina espírita. Quando Maria chora aos pés de Jesus, quando Maria derrama seu pranto ali, ela coloca para fora toda a angústia, toda a amargura, todo o tormento que ela tinha durante tantos anos e que carregava de outras encarnações. Dores morais, espirituais, vícios que ela tanto lutava por vencer e que antes de reencarnar, como nós também pedimos uma nova oportunidade para mudarmos, nos regenerarmos e sermos uma nova criatura. Diz a narração bíblica de que dela saíram 7 demônios, 7 espíritos. Nós sabemos que esta dor que ela carregava, independentemente do nome e da razão exata do que significava dentro dela, com certeza, trazia um grito de amparo, de socorro e de ajuda. E quantos de nós também gritamos no silêncio do nosso espírito por um amparo, por uma mão estendida. E quantas vezes nós vemos ainda sendo construídos muros entre nós, ao invés de pontes,
ao invés de uma mão estendida, nós vemos alguém que diz: eu conheço o passado dela. Ah, mas ele não foi boa coisa. Tá falando bonito agora. Mas se tu soubesse o que ele fazia antes. Nós, como os falsos homens daquela época, condenamos e criticamos. E somos libertos por esta doutrina espírita. Quantas vezes, apesar de conhecer esta verdade que ilumina as nossas almas, este consolo que trabalha as nossas dores, quantas vezes nós ainda apontamos os dedos, ao invés de levantar quem está caído. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no capítulo 9, chamado A Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. Nós vamos encontrar na segunda parte, das questões 473 ao 480, a questão da possessão, que hoje nós trabalhamos e temos dentro da doutrina espírita como subjugação. Maria era obsidiada por muitos irmãos que, na mesma frequência vibratória que ela, alimentavam o vício do sexo, entre outras questões, financeiramente, do gosto da vaidade. E apesar de tudo isto, ela não era feliz. O que nos mostra que a felicidade, como diria Jesus, não é deste mundo. A felicidade só pode ser sentida quando a minha alma começa a se libertar do que me amarra às dores. E quando eu me determino a vencer, a lutar e a orar, a prece me liga diretamente à espiritualidade e muda a minha frequência vibratória de vícios, de erros e de dores. E me faz enxergar e sentir que eu posso mudar, que eu posso ter uma nova oportunidade e reconstruir o meu passado. Não importa se eu errei de uma forma leve ou grave, durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Se eu me determinar em mudar, se eu levantar a cabeça e firmar as minhas preces, a espiritualidade, que ao meu lado sempre está, vai estender novamente as mãos e vai me amparar. Maria de Magdala, num gesto brusco, invade a casa de Simão. Jesus, então, diz a ela que permanecesse em paz, por muito ter amado. Os teus pecados estão perdoados. Os apóstolos se espantam com ela, naquele gesto que ela fazia, e ficam paralisados, vendo Jesus ali, sereno, tendo os pés lavados por aquela mulher. Mas não eram capazes de ter aquele gesto de humildade, de ter aquele gesto de simplicidade que Maria tinha. E assim nós podemos perceber, através do Livro dos Médiuns também, o drama obsessivo que Maria vivia. Porque
ligada a estes espíritos que cultivavam os mesmos vícios que ela. Eles se retroalimentavam e viviam um dependente do outro, assim podemos dizer. Só há libertação através do perdão. Não existe libertação sem a capacidade de perdoar. O perdão, aliás, a libertação que não perdoa, ela é falsa, é da boca para fora, ela é vazia. Muitos espíritos, por mais endurecidos que sejam, por mais inteligentes neste seu jeito de agir, não podem falsificar, mistificar o amor. O amor é de excelência divina e não pode ser falsificado. A chave desta libertação, Maria encontra naquele momento, quando ela coloca para fora suas dores e tem aquele ato, recebe de Jesus aquele gesto de compaixão. Ela se sente acolhida, ela se sente protegida e sente que pode recomeçar de novo. Nós, como espíritos espíritas, precisamos, mais do que nunca, despertar para esta realidade. A doutrina espírita é Deus, Cristo e caridade. E como ter caridade sem me colocar no lugar da outra pessoa? Não importa o passado, não importa as dores, o que importa é o hoje, é agora. Se eu, que me digo espírita, não posso perdoar quem está aqui comigo, fisicamente, como é que eu posso condenar quem espiritualmente cobra o meu passado? Se as falhas do hoje não são perdoadas, como criticar as falhas anteriores? Nós recebemos um presente enorme quando, independente de todas as atrocidades que nós cometemos, fomos chamados a reencarnarmos. Mais uma vez, Deus não olhou para nós, nosso governador aqui na Terra, Jesus, nossos amigos espirituais e todos aqueles que auxiliaram no nosso planejamento reencarnatório, não olharam para a nossa ficha e disseram: aqui você jogou pedra em alguém, aqui você falou mal de outro, aqui você traiu, aqui você bebia demais, aqui você comia demais. Não, em nenhum momento eles fizeram isso. Eles nos apoiaram, nos incentivaram a ter coragem de retornarmos aqui e reconstruirmos a nossa estrada evolutiva numa nova oportunidade. Assim, após aquele gesto, aos pés de Jesus, Maria vai para o seu palácio de novo. Vai para o seu palácio e começa a jogar tudo pela janela. Roupas, vestidos, tudo ela joga pela janela. E o povo já imaginava que se tratava de mais uma das loucuras de Maria. Mas a notícia corre.
a pecadora passou a seguir Rabi, Jesus, o Mestre. Mas, como é de costume, diziam: isso é temporário, a loucura vai passar e ela voltará às ruas, aos prazeres e às noites sem fim. Mas Maria, a partir do momento que reencontrou Jesus, porque, com certeza, tocada da forma como foi, naquele instante decisivo e forte que ela teve, com certeza Maria já teve encontro em outra encarnação, uma preparação, mas faltava aquele instante final, faltava alguém que lhe encorajasse, que lhe desse uma oportunidade de recomeçar. Ela só precisava de uma chance. E Jesus, modelo e guia, lhe deu esta oportunidade. Assim como ele diz todas as noites para cada um de nós: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, que o meu jugo é suave. Assim, Maria passou, vendeu tudo, entregou tudo que tinha e passou a seguir Jesus e a acompanhar os seus passos. Permaneceu aquele jeito, em meio aos apóstolos que duvidavam da sua mudança, que olhavam para ela ainda com indiferença e viam nela, apesar de tudo, apesar do seu gesto, apesar de toda a mudança, enxergavam em Maria o passado ainda. Como nos diz o Livro dos Espíritos, graças ao véu do esquecimento, nós não lembramos quem fomos, o que fizemos e aqueles que nos acompanham também. Porque se nós lembrássemos, se nós nos dessemos conta de tudo que nós fizemos, nós não suportaríamos o presente atual. Se nós andássemos, cada um de nós, com uma faixa, pecadora, assassina, ladra, o que seria de cada um de nós? Nós encontramos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós encontramos motivos para a resignação, para a reforma íntima. Encontramos também este consolo prometido, as causas atuais e anteriores das nossas aflições. Encontramos essa fortaleza que nos ampara e que nos levanta sempre, todos os dias. Percebemos assim que nós podemos recomeçar a partir de um gesto e a partir de uma oportunidade. As nossas casas espíritas deveriam ser vistas mais como hospitais de almas do que outro detalhe. Ali não se encontram pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Ali se encontram os mais endividados, os que tiveram o passado mais torto, ali se encontram, tendo uma nova oportunidade, através da caridade, de apagar o passado de erros e construir um presente de amor. Através destas oportunidades que nós recebemos, nós vemos que este hospital, que é a casa espírita,
nos alimenta a nossa alma através das palavras, das orações, através dos passes, através dos estudos que recebemos, nos preparando, não somente para o intercâmbio espiritual com os nossos irmãos desencarnados, mas também para a vida no dia a dia. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Não somente na casa espírita. Na casa espírita é fácil abraçar alguém, dar bom dia, boa noite, dizermos que temos saudade, aconselharmos. É muito simples dar um atendimento fraterno. Mas dentro do meu lar, aonde eu convivo com pessoas que conhecem o meu passado, com pessoas que sabem os meus erros, as minhas falhas, os vícios que eu ainda carrego, ali, como nós dizemos aqui, o bicho pega. Nessa hora, nós nos vemos confrontados com a realidade de quem nós somos. Nós colocamos daí, nesta hora, a prática da mediunidade. Da mediunidade de emprestar os ouvidos a quem precisa falar. A mediunidade da boca a quem precisa de uma palavra amiga. Nós praticamos a mediunidade varrendo nossa casa, lavando uma louça, fazendo a comida. Nós praticamos a mediunidade do amor, a mediunidade de Jesus. Ser médium vai muito além da comunicação com o plano espiritual. A mediunidade com Jesus é a mediunidade que Maria encontrou através do seu gesto. É a mediunidade de quem largou, através de uma decisão, aquela vida de erros. E ao abandonar e ter aquele gesto, Maria cortou o laço espiritual que prendia aqueles espíritos que a obsidiavam, que a atormentavam sexualmente, que a influenciavam à ganância, ao dinheiro, à luxúria, à vaidade sem medidas. Ela cortou o laço através do perdão. Em nenhum momento Maria atacou aqueles que jogavam palavras ao vento e apontavam os dedos para ela. Por isso, ao entrarmos nas nossas casas, olhemos com mais carinho e compaixão aqueles que convivem conosco. Nós nunca sabemos quando é o último instante aqui nesta encarnação, a trocarmos um abraço, a estendermos a mão, a ter uma palavra, um momento. Nós não sabemos. Mas depois que alguém parte para o plano espiritual, não adianta apenas saber que a vida continua e que existe a imortalidade da alma. Porque eu que aqui fico, tenho o meu pensamento, então, atormentado pela amargura, atormentado pela tristeza e também pela depressão de não poder voltar atrás e apagar aquele gesto. Maria seguiu o Mestre, seguiu Jesus e encontrou um sentido novo à sua vida. Encontrou vida nova. Através do amparo que ela realizava a todos. Maria de Magdala não foi mãe na sua encarnação, mas através do que aprendeu com Jesus. Certo dia, Maria
encontrou em si e na vida filhos da caridade. Quando Jesus estava na cruz, ali estava Maria, Maria de Magdala, junto a Maria e junto a João. Maria de Magdala, a pecadora, não abandonou Jesus em nenhum instante. Ela foi fiel até o fim. Quantas vezes nós negamos nossa fé, negamos a Jesus através de um gesto, de uma condenação e de um julgamento. Mas ela não. Jesus foi colocado, sepultado, e Maria de Magdala, junto com Maria, então, vai até lá. Vão tentar resgatar o corpo de Jesus. Mas a pedra já havia sido removida. A pedra já havia sido tirada e lá não se encontrava mais o corpo. Maria, de todos aqueles que foram até lá para procurar o corpo de Jesus, para tentar sepultá-lo, Maria é a única que permanece ali. Maria chora mais uma vez. Mais uma vez ela chora copiosamente. Permaneceu ali. E eis que se torna a primeira a encontrar, melhor, a rever Jesus. É a primeira a lhe rever. Maria tenta se aproximar, abraçar, mas Jesus lhe diz: não me toques, eu não estive com o Pai ainda. Existem estudos que dizem que Jesus disse isto a Maria porque havia ido em regiões inferiores resgatar Judas, que havia se suicidado. Mas o mais importante de todos aqueles sentidos é que Maria, fiel à sua fé, encontrou no gesto de Jesus, mesmo depois da crucificação, forças e motivos para continuar. Ela procura, então, Maria, mãe de Jesus, narra o fato que aconteceu. Procura os apóstolos, mas eles não acreditam e confiam nela. Maria, após a crucificação e a ida de volta ao plano espiritual de Jesus, Maria de Magdala segue o seu caminho, mas não de volta ao erro, seu caminho de caridade. Maria passa a ser mãe, sim, mas não através de gerar um filho em seu ventre. Maria se torna mãe daqueles que não tinham mãe, daqueles que não tinham vida, daqueles que não tinham caminho e nem oportunidades. Eis que numa praia, então, ela ouve o sino sendo tocado. Era o aviso de que aqueles que tinham lepra ali se aproximavam. Mas ela não vai embora. Ali permanece Maria. Relata que Jesus havia sido crucificado, morto por aqueles soldados e pelo julgamento de uma sociedade
que muitas vezes busca a multidão e se esquece de que a multidão abandonou Jesus. Mas Maria, uma única mulher, esteve lá até o fim. Não busquemos as multidões, porque a multidão muitas vezes nos julga, nos abandona, nos trai, tal qual fizeram com Jesus. Mas Maria não. Maria é o exemplo de que muitas vezes nós não confiamos em alguém, julgamos e criticamos, mas aquela pessoa, para ser um exemplo para nós, para que nós aprendamos verdadeiramente a humildade e a resignação, é aquela pessoa que vai nos estender a mão e que vai nos tirar do fundo do poço. Maria abraça e passa a cuidar destes leprosos, passa a cuidar de todas estas pessoas e passa, então, a ter esta força. Maria passa, então, através da caridade, a amparar estas pessoas. Dedica todos os seus dias a cuidar, a trabalhar e a seguir este caminho verdadeiro. Não se tem notícias de detalhes, não se tem notícias de todos os lugares aonde Maria de Magdala esteve depois. Ela entrou para a história de muitos como a pecadora, mas deveria ser para nós como um dos maiores exemplos de resignação, transformação, coragem e fé que nós temos até hoje. Nós não devemos olhar Maria de Magdala como a pecadora, mas Maria de Magdala como a transformadora, como aquela que teve o coração liberto das dores e teve a coragem de amar a outros, sem olhar o passado, sem olhar a história, apenas amou. E nós percebemos assim também, através do seu exemplo, o que nós encontramos na Gênese, no capítulo 18, quando fala sobre a geração nova e diz que os tempos são chegados. Ali vem nos falar sobre a transição planetária. Mas o que a transição teria a ver com Maria? Nós estamos em tempos onde nós não temos mais espaço para hipocrisia, para condenação, para falsidade, para suportar tantas e tantas atitudes de julgamento. Nós somos chamados a um tempo onde as pessoas não suportam mais a depressão e inúmeros casos de suicídios acontecem. Somos chamados à oração, somos chamados a colocar em prática tudo o que nós estudamos dentro das obras básicas, através do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e do Céu e o Inferno. O céu e o inferno também vem nos trazer no capítulo 8, quando fala sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo, na primeira frase, que estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o código penal divino. Ou seja, nós não temos o direito de julgar a ninguém. Nós temos o dever de amar, amar hoje, agora e sempre. Quando nós transformarmos o nosso mundo, aliás, quando estiver completada a transição planetária,
Ainda haverá o mal? Sim, mas em proporção menor do que hoje. O bem estará maior. E se nós queremos aqui permanecer, ainda neste planeta, e não sermos colocados em planetas atrasados, para não prejudicarmos a continuidade da caminhada neste planeta, nós precisamos olhar para a vida de Maria de Magdala, olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa família hoje e tomarmos uma atitude: amar, perdoar e libertar. Todos os dias, Jesus nos chama para continuarmos e nos levantarmos. Deus se encontra a uma oração de distância de nós. O que eu fui antes, os meus erros, não importam. O que importa é o amor e a caridade. O que importa é quem eu decido ser e me tornar e me libertar. Amemos mais verdadeiramente uns aos outros. Coloquemos em prática o Pai Nosso de uma vez por todas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós lhe perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos tornemos pessoas melhores na prática verdadeira, não nos queixando tanto. Coloquemos em prática este amor e esta luz. Se nós quisermos saber aonde estaremos no amanhã, olhemos para o hoje, o que fazemos e o que pensamos. Jesus já dizia, quando orardes, não necessiteis que estais na frente de milhares de pessoas. Ide ao secreto do teu quarto, e ali o Pai que te vê e tudo conhece, estará te ouvindo. As nossas guerras, já dizia em Efésios 9, na armadura de Deus, não são contra as coisas materiais deste mundo, mas contra os poderes e potestades. Que o amor nos envolva, que a doutrina espírita libertadora marque as nossas vidas e nos ajude a promover esta libertação e transformação. Esta linda doutrina espírita, este amor, esta caridade, esta luz. É a luz das nossas vidas. E ninguém pode, depois de conhecer a luz, se tornar e ser ainda a mesma pessoa. Maria de Magdala é hoje eu, é você. Seremos nós no amanhã. E Jesus se encontra no rosto de cada pessoa que diante de nós se aproxima, tanto encarnado quanto desencarnado. Amemos, perdoemos. Se alguém nos cobra o passado através de uma obsessão, de uma influenciação, não julguemos. Talvez tenhamos feito pior. Amemos. Somente o amor liberta, une, cura e transforma. Muito obrigado a cada um dos irmãos e irmãs de Maria Magdala, nos liberte e nos transforme também a partir desta noite. Que assim seja. Eu convido cada um dos irmãos e irmãs a orarmos nesta noite de hoje, encerrando este momento com muito amor e com muito carinho. Querida Mãe Santíssima, querida Maria, que teu gesto de amor, que teu gesto de luz possa iluminar as nossas vidas, que possamos pensar no que realmente importa para nós, o passado ou o presente. Pensar que nós desejamos tanto este amor nas nossas vidas e que muitas vezes impedimos que alguém
tenha uma chance e uma oportunidade de se libertar e de recomeçar, quando julgamos e quando condenamos. Que possamos ver a oportunidade bendita e feliz da espiritualidade, que nos ajudou através da nossa doutrina espírita, através de Jesus e do seu evangelho, a chegarmos a uma casa espírita que abriu suas portas, que nos recebeu neste hospital espiritual, tratou nossas feridas, curou nossas dores e nos ajudou a levantar. Que possamos olhar para cada um que entra dentro de uma casa espírita, nossa casa e nosso lar, quando nos agride como um enfermo na alma, como alguém que necessita não de pedras, mas de orações. Que possamos ser, Senhor Jesus, como verdadeiramente foi Maria de Magdala, um apóstolo teu, um homem do caminho, uma mulher do caminho. Assim, nós agradecemos por esta oportunidade nesta noite. Pedimos que este passo espiritual seja transmitido em cada um de nós neste momento, fluidificando a água, nos dando uma ótima noite de descanso, de paz, de reflexão. E finalizamos como teu discípulo te disse, Senhor. Para onde nós iremos, se somente tu tem palavras de vida eterna? Um forte abraço a todos, que os bons espíritos nos guiem, que Jesus nos ampare e até a próxima. Muito obrigada.